Olá, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga. Meu nome é Saulo, eu sou professor de EBD. Eu vou apresentar para vocês a quinta lição da revista Palavra e Vida, edição número 63, referente ao quarto trimestre de 2019. Essa revista é editada pela Convenção Batista Fluminense. Ela está disponível em batistafluminense.org.br. Essa edição especificamente trata de motivações cristãs, são estudos em 1ª e 2ª Pedro, foi escrita pelo pastor Samuel Muri de Aquino. A quinta lição tem por texto base 1 Pedro 2, de 13 a 25, e fala da vida cristã e as autoridades. Vamos ler então o texto básico da nossa lição. Versículo 13, 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer seja às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto para malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os vossos passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com um traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a injustiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelha. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Bom, vivemos recentemente, ainda continuamos vivendo no nosso país, tempos de debates políticos acirrados. Vemos aí metade da nossa população para um lado, metade para o outro. E essas discussões políticas têm levado a vários conflitos que chegam às nossas casas, chegam às nossas escolas e até às nossas igrejas. Não vale a pena que coloquemos acima do amor outras discussões. Jesus nos ensinou isso, né? Que é para vivermos em amor, para tratar todos em amor. E a gente vê que discussões políticas têm levado pessoas a discussões, a brigas, a inimizades, até dentro da igreja. Isso chega a ser uma questão até absurda. Não podemos deixar esses assuntos interferirem, não podemos nos dividir. Temos que ter nossas opiniões, é normal, mas não podemos nos dividir por isso. O povo que Pedro está se dirigindo, lembrando lá da nossa primeira lição, era um povo forasteiro, peregrino, estava fora da sua terra. Então, havia tido uma dispersão entre os judeus e esse povo estava no território reinado
pelo Império Romano, dominado pelo Império Romano. E por isso eles estavam sujeitos a leis e regras e costumes que muitas vezes ia contra a lei dos judeus. E aí havia sempre essa discussão se deveria ou não obedecer às leis dos homens, até que ponto o crente, até que ponto o convertido a Cristo deveria obedecer às ordens do Império Romano, às leis e às autoridades circulares. Bom, então o primeiro tópico aqui que o pastor Samuel coloca é submissão às autoridades, e ele frisa dos versículos 13 a 17, Pedro frisa bem isso: sujeitai-vos, seja sujeito a toda instituição humana, ou seja, tudo aquilo que for instituído pelos humanos, pela nossa sociedade, para nos governar, para nos dirigir, para nos organizar em sociedade, nós temos que ser sujeitos por causa do Senhor. Mas por que vamos ser sujeitos? Vamos ser sujeitos por amor a Deus, para dar o exemplo. Mas e quando o governo vai contra princípios da Bíblia? Vamos discutir isso daqui a pouco. O princípio básico que Pedro está colocando é: nós, enquanto membros de uma determinada sociedade, temos que ser sujeitos às nossas autoridades. Temos que cumprir as leis. Por quê? Primeiro, por causa do Senhor, por amor ao Senhor. Segundo, porque toda instituição humana, por causa do Senhor, que seja, quer as autoridades como enviadas por Ele, tanto para castigo dos malfeitores, quer para louvor. Sim, 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos. Sujeitáveis por quê? Porque é a vontade de Deus. Tinha um problema de interpretação judaica nesse contexto. Pedro está falando a um povo que nasceu em Abraão como patriarca, mas que desde o tempo de Abraão era governado por Deus, era um povo teocrático. Então, para o judeu, principalmente o judeu daquela época, religião, política e legislação, né? Legislativo, executivo e judiciário, se confundiam e terminavam em Deus. Até hoje tem uma cultura, a organização deles é assim, eles são dirigidos por Deus. E aí ficava muito difícil entender, já que quem governa o povo é Deus, como é que eu vou me submeter a uma autoridade ímpia, uma autoridade não santa? Isso era a questão, digamos assim, fundamental que vinha contra os judeus, que vinha contra o entendimento dos judeus, né? Era colocar a lei humana a lei judaica contra a lei romana, que era o entendimento da época. Jesus, um pouco antes, aqui a gente está falando dos anos 70, já brinco assim, né? Os anos 70 do primeiro século, não de 1970. Jesus já tinha passado por situações dessa natureza. Lá em Lucas 20, 25, nós temos um exemplo que foi um exemplo clássico, né? Lucas 20, o povo chega para Jesus, não o povo, os sacerdotes, o povo que conhecia a lei, né? E falaram, versículo 21, Lucas 20, 21. Então consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e que não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efinge e a inscrição? Prontamente responderam: De César. Então lhes respondeu Jesus:
Daí, pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outra versão, deixa mais claro, né? A tradução deixa mais claro que o que eles queriam dizer é que o imposto, que era imposto, né? Com a dominação humana, César, o imperador, colocava pessoas para cobrar dos judeus impostos sobre a área. Então, dominou o terreno, aquela área agora é romana. Então, eu coloco pessoas ali do meio do povo e eles vão cobrar os impostos. Tá? Uma estrutura um pouco diferente da que é de hoje. Esse cobrador de imposto cobrava um pouco a mais para o seu sustento e levava o resto, recolhia para César. Claro que o pessoal exagerava, né? E cobrava pesados impostos. Então, a pergunta aqui é a seguinte: a lei de César está acima da lei de Deus, a gente tem que pagar o imposto, e Jesus, temos que ser submissos, porque a gente não pode ser submisso a uma autoridade ímpia. E Jesus veio e trouxe isso ao seu devido lugar. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Obedeçam às leis humanas e às instituições que foram colocadas. O cristão, como cidadão, tem obrigações e tem que cumprir bem as suas obrigações. Essas instituições são colocadas de forma legítima por Deus. Nós precisamos entender que quando a gente vai às urnas e alguém é eleito, independente de ser quem eu quero ou não, foi colocado por Deus. E precisamos ser submissos a eles. Então, qual é a motivação para a gente ser submisso, né? 1 Pedro 2,13 começa aqui: sujeitai-vos, pois, a toda autoridade humana por amor do Senhor. Motivação: amor do Senhor. Identificação com Cristo. Somos cristãos e temos que dar o exemplo. Equilíbrio na submissão, segundo subtópico que o pastor coloca aqui. E aí ele cita um caso lamentável de igrejas infringindo algumas regras e leis. Às vezes a gente tem por aí igrejas que não têm a BITSE, que não tem o tal do PPCI, o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, que não estão nas regras da sociedade, não tem CNPJ, não fazem suas declarações conforme é devido, ou usam um espaço público sem a devida autorização, né? Tudo existe dentro da sociedade, regras que a gente tem que estar dentro delas. Eu já vi questão de programas piratas, né? Gente entendendo que não tem problema usar um programa sem a devida licença. Isso é uma coisa grave, nós estamos infringindo a lei. E temos que estar corretos. Como é que eu vou dar o exemplo como crente se eu estou usando coisas que não são corretas, né? Se eu estou infringindo leis simples. Eu estou falando de coisas normais do nosso dia a dia. Não estou falando de nada excepcional. E o terceiro ponto fala sobre as autoridades cruéis, né? Pois é, mas e agora? Você vai me dizer que Nero foi colocado, instituído por Deus para fazer os cristãos serem comidos por leões nas arenas? Foi, né? Foi. Não vamos entender que... É difícil entender que essas pessoas, Nero, Hitler, fez uma grande carnificina, tenham sido colocados ali por Deus. Mas também vamos entender uma outra coisa. Se o governo romano não estivesse sobre os judeus quando Jesus nasceu, como ele seria crucificado? Qual seria o plano? A quem caberia julgar Jesus para condená-lo a uma morte de cruz? Porque se ele não fosse condenado, se ele não fosse morto na cruz por mim e por você, o plano de salvação de Deus não estaria completo e nós não seríamos salvos. Era necessário que isso ocorresse. 1 Pedro 2,23 cita isso bem claramente. Pois ele, quando ultrajado, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente.
carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, vivamos para justiça, por suas chagas fomos sarados. Jesus tinha poder de ressuscitar. Ou alguém pensa que Jesus não teria o poder de sair dali, simplesmente, fulminar quem o machucava? Jesus se submeteu àquele julgamento terreno para cumprir o plano de Deus. Muito, né, Saulo? Poxa, mas aí pois é, eu tenho que me submeter ao julgamento terreno. Jesus foi preso, não resistiu, aceitou o que foi feito. E a gente tem mais, tem Pedro, tem Paulo, tem outros exemplos na Bíblia que nos levam a entender a posição, a postura necessária do crente perante a autoridade. Precisamos orar pelas nossas autoridades, precisamos orar pelo nosso país, precisamos orar pelo Brasil. Tem muita corrupção. Precisamos orar por essas pessoas para que elas se convertam de seus maus caminhos. Essa é a postura que o crente precisa ter. Não posso criticar. Não. É natural que a gente emita, às vezes, opiniões sobre ações em curso, coisas que estão acontecendo, que a gente sabe que não estão corretas, que não agradam a Deus. Mas temos que orar pelas nossas autoridades. Temos que orar pelo nosso presidente, pelo nosso STF, pelo nosso... não o STF, mas todo o judiciário, né? Todo o legislativo. Temos que orar. Temos que interceder por eles para que Deus faça da sua vontade e que sejamos abençoados por ações dessas pessoas. Um segundo tópico, e aí já é um tópico bem interessante de entender, fala sobre a submissão e o conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens. No exemplo que eu falei agora há pouco, os mestres levaram Jesus à questão do imposto para que a questão da submissão fosse abordada por Cristo. E Jesus mostrou que não era assim, não vou me submeter a nada. Não é, a dominação são eles que estão governando, então, até que se reverta, mude, seja de outro jeito, serão eles que estarão governando. Cumpra-se o que está sendo imposto. A gente paga muito imposto no Brasil. Sim, pagamos muitos impostos, mas são impostos, é lei. Não vamos deixar de cumprir a lei por isso. E quando a lei do homem começa a interferir na lei de Deus, né? Como é que essa coisa se dá? Bom, em Atos 4, versículos 18 a 20, temos aqui um exemplo que Pedro e João estavam perante o Sinédrio. Então, Atos, depois da ressurreição de Cristo, novos crentes, começa a pregação do Evangelho, né? E o pessoal, talvez no plano terreno, tenha pensado, crucificamos, matamos aquele camarada, então está tudo resolvido. Agora é só silenciar os seus seguidores. E Pedro está aqui pregando e acontece algo diferente. Eles curam um homem, né? Opera uma cura milagrosa em nome de Jesus Cristo. Não são eles, né? Mas o poder de Deus que é usado para isso, atua naquele momento. E vamos lá, versículo 14, Atos 4, 14. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus.
pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando, mas ainda os soltaram, então estavam presos, foram soltos, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Então foi realizada uma cura, a cura ali causou um rebuliço, e tentando silenciar, as autoridades chegaram, para de falar em nome de Jesus, para de pregar em nome de Jesus, mas aquilo que aconteceu naquele lugar não deixou alternativa para as autoridades, senão ameaçar mais um pouquinho, fazer uma pressão e mandar embora. Porque o povo achava aquilo que tinha acontecido maravilhoso. E aí? Onde fica essa autoridade, essa submissão à autoridade que eu falei até agora? Vamos ser sujeitos até que ponto? Vamos pegar outros exemplos. Jesus mesmo ameaçado várias vezes, mesmo vendo que tentavam encurralá-lo em alguns assuntos, Jesus não cedeu, continuou pregando o seu evangelho. Né? Vou pegar um outro exemplo aqui, o exemplo de Daniel. A história de Daniel na cova dos leões, né, é uma história bem conhecida. O povo queria pegar alguma coisa que emboscasse Daniel. Estava causando ciúme, estava causando problema. Daniel era um cara que causava, incomodava, né? Causava lá os ciúmes no pessoal. E aí chegaram à seguinte conclusão lá em Daniel 6:5. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então o que fizeram? Levaram um edito, uma lei para o rei assinar, dizendo: ó grande rei, seu nome é maravilhoso sobre a terra, faça assim aqui um decreto de que todos os homens só poderão louvar a ti por 30 dias, só um mês, só poderão se encurvar a ti, né? E Daniel não aceitou. Sabendo disso, né, logo 5 versículos à frente, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, fez o quê? Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Daniel não fez isso de forma pública para afrontar a lei que havia sido assinada. Ele não fez isso. O que ele fez? Ele foi para o seu quarto, no seu secreto, com a janela aberta, como ele fazia, provavelmente, não sei se tinha cortina, persiana, enfim, vidro, não devia ter nada disso, né? Vidro não tinha, mas não tinha nada que fechasse a janela, ou pelo menos a janela estava aberta, e se ajoelhava e orava a Deus 3 vezes por dia, e com o decreto assinado, ele não deixou de fazer aquilo que era certo. Ele já sabia que, sendo pego, seria julgado e seria condenado, porque o rei havia assinado o decreto. E a condenação era a morte, né? Ser comido por leão. Isso não deve ser uma coisa nada tranquila, né? Deve ser uma coisa desesperadora e muito dolorida. Mas ele não arredou o pé, por assim dizer, né? Ele não deixou de fazer aquilo que ele entendia que era a vontade de Deus, aquilo que era correto perante Deus. Quando a autoridade humana legisla para que organize a sociedade, isso é fato, e por isso a gente tem que cumprir as leis da autoridade humana. Agora, quando a autoridade humana ultrapassa o limite e começa a legislar, começa a impor coisas
contra a palavra de Deus, contra a nossa crença, nós temos que nos posicionar. Daniel se posicionou. Daniel não se omitiu. Ele não parou de louvar a Deus, de orar a Deus, porque a autoridade disse que não podia. Esse limite é um limite de discernimento. Daniel não afrontou a autoridade. Ele não fez de forma pública. Eu vou ajoelhar aqui na frente do rei e vou mostrar para ele que eu vou orar para outro rei, para outro Deus. Ele não precisava fazer isso. Esse não era o foco. O foco era manter o louvor a Deus, a oração a Deus, sua comunhão com Deus. Então, é necessário discernimento. O terceiro tópico que o pastor Muri coloca aqui é a submissão diversificada. E Pedro fala aqui nos versículos 18 e 19 a questão dos escravos. 2 Pedro 2,18, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. A escravidão, que hoje nós nos envergonhamos e nós temos certeza que não é uma atitude digna de ter alguém submisso a outro, submisso no sentido de sem ter as condições mínimas de sobrevivência, ter sua liberdade de vida. Nós temos hierarquias em nossos trabalhos, em nossas empresas, em nossos locais, e existe sim alguma submissão. Você tem o seu patrão e você está submisso a ele. Ele manda fazer alguma coisa e você vai fazer. Faz esse relatório, pinta aquela parede, você vai cumprir o que ele mandar, porque ele está ali coordenando. Isso é uma submissão, né? Então, seja submisso aos vossos senhores, sendo eles bom ou mal, cordato ou perverso. De 25% a 40% aqui o pastor Samuel comenta, da população daquela época eram escravos no Império Romano, né? Então a escravidão era um negócio assim extremamente propagado, né? E um novo modelo está sendo proposto aqui por Pedro, seguindo o exemplo de Cristo. Sempre nosso exemplo é Cristo. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada em volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Lucas 6:35. Apóstolo Paulo também escreveu, escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens quando eles estão observando, mas com sinceridade no coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Colossenses 3:22. Hoje, não temos ou não deveríamos ter escravidão, pelo menos no nosso país. Era para ela estar já erradicada no mundo, mas a gente sabe que existem ainda alguns focos de escravidão. Mas temos empregos, às vezes, em que nós nos sentimos escravizados, né? Porque, graças a Deus, não me sinto assim, mas muitas vezes as pessoas se sentem escravizadas porque não têm outro sustento e têm que fazer aquilo que tem que ser feito porque é o que eu tenho para fazer. E o chefe é mau, o chefe reclama, o chefe xinga, briga, e eu não gosto do chefe, eu vou xingar também, eu vou brigar com ele, vai perder o emprego, né? Ah, não, então eu vou suportar por temor, para não perder meu emprego. Sim, pode ser. Mas o que a Bíblia nos ensina? O que Paulo, o que Jesus, o que Pedro nos ensina? A fazer todas essas coisas com
sinceridade de coração. Aí está o nosso grande desafio. Sermos submissos a essas autoridades, boas ou más, justas ou perversas, né? Não por medo, mas por submissão a Deus. Que Deus nos abençoe a manter essa submissão às nossas autoridades, dando exemplos de crentes, vivendo bem em sociedade e dando o nosso discernimento, bastante discernimento, para que a gente consiga se posicionar nesses momentos em que o Estado começa a entrar para princípios bíblicos. Que Jesus continue sendo o nosso maior exemplo de submissão. Jesus é o nosso maior exemplo de submissão, mas que nós coloquemos isso em nossas vidas. Sejamos submissos às autoridades. Oremos pelas nossas autoridades, assim como Jesus foi submisso até a morte e morte de cruz. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe, uma boa semana, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.